Como essa semana é a semana do Dia das Mães, eu resolvi compartilhar com você uma experiência bem bonita que eu tive. Mas antes de eu te contar sobre essa experiência, eu quero te contar uma história que me contaram esses dias sobre uma jovem mãe polonesa chamada Joanna Kristonek. Me contaram que essa mulher teve que ficar em posição de parto durante 75 dias, sob orientação médica, para que os seus filhos, trigêmeos, pudessem se formar dentro do útero dela. E essa mulher passou mais de 2 meses em posição de parto para que essas crianças sobrevivessem. Mesmo com todo o esforço dessa mãe, infelizmente uma das crianças não conseguiu sobreviver. Porém, as outras 2 sim sobreviveram, um menino e uma menina, nasceram muito saudáveis e lindos. Essa história sim é maravilhosa, mas esta é só mais uma dentre tantas que nós escutamos e que nós vemos diariamente sobre mães heroínas. E é muito importante a gente sempre lembrar todo o amor, toda a dedicação das nossas mães com a gente, né? Independente se a sua mãe teve um parto tranquilo, uma gestação tranquila, se foi mais fácil para ela te criar ou não, ela sempre te deu todo o amor e todo o carinho do mundo. Afinal, quem melhor, né, do que a nossa mãe para nos ensinar sobre o mundo, sobre as coisas, para nos explicar como sobreviver nesse planeta, né? Precisa de muita doçura e de muito amor. Então eu quis comentar com vocês essa experiência que eu tive com a constelação familiar e o que eu aprendi com isso. Primeiro, porque eu fui fazer a constelação familiar? Eu fui fazer a constelação familiar porque o meu histórico, né, o meu núcleo familiar, como eles chamam, ele é formado por mulheres, por muitas mulheres. E por conta disso, eu percebi que algumas situações se repetiam, às vezes coisas que tinham acontecido com a minha avó, acontecia de uma forma ou de outra com minha tia, coisas que aconteceram com a minha prima, acontece comigo, que aconteceu comigo, repetia com uma outra prima minha, e assim, né, vai girando e vai se repetindo as histórias. Então, através da constelação familiar, eu fui buscar respostas e soluções de como frenar, né, essas repetições, porque algumas são desagradáveis, essas repetições familiares. Porém, com tudo isso, eu aprendi também que se por acaso você não tem uma relação muito legal lá com a sua família, com a sua mãe principalmente, né, já que a gente está falando de mãe aqui, seria interessante você procurar sobre a constelação familiar, porque muitas vezes alguns dos seus problemas podem ser resolvidos com a constelação. E uma coisa muito bonita que a terapeuta me ensinou sobre a constelação familiar foi a seguinte: que não cabe a nós, filhos, julgarmos as ações dos seus pais. Pai é pai, mãe é mãe, e eles têm os seus motivos e as suas razões para agirem de determinadas formas. Então não adianta você querer cobrar ou então ocupar um lugar que não é seu na hierarquia familiar. Por exemplo, se é seu pai e sua mãe, a lógica é que eles te deem conselhos, que eles te orientem sobre as coisas, até porque eles têm mais experiências, né? Eles são mais velhos que nós. Então, mais velhos assim, não de maneira pejorativa, mas tem mais idade, né, mais experiência, mais bagagem para nos ensinar as coisas. Então é inteligente, a terapeuta falou bem assim para mim, é inteligente da sua parte respeitar a hierarquia familiar. Sua mãe é sua mãe e você é filha, se coloque no lugar de filha, se coloque pequenininha diante da sua mãe e aceite as formas como ela atua, como ela age com relação às coisas. E às vezes a gente fica, né, Dia das Mães, a gente fica procurando o presente mais lindo, mais caro, mais precioso para agradar. E às vezes uma simples atitude, uma simples mudança de atitude, de simplesmente calar, não julgar, não bater boca, não discutir com a sua mãe, pode ser o presente ideal, tanto para você quanto para ela. Então nesse Dia das Mães, respeite a sua mãe. Entenda que às vezes aquilo que você está cobrando dela, ela não recebeu.
né? Às vezes aquilo que você cobra do seu pai também, ele não recebeu, ele não teve aquilo que você está cobrando dele. Então por isso ele não pode te dar algo que ele nunca teve, que ele não teve conhecimento sobre. E outra coisa também que a terapeuta me falou nesse processo de constelação familiar que eu quero dividir com você, é que a gente precisa aceitar os nossos pais como eles são. E esse simples fato de aceitar eles como eles são, abre os nossos caminhos, né? Você, então, aceita a sua posição de filho. Você aceita aquilo que você já ganhou dos seus pais, que o principal foi a vida, e as outras, o plus a mais, né, que são os ensinamentos. Então isso já está de bom tamanho, eles não te devem nada, eles nunca deveram nada para você. Então aceite essas coisas com amor, com carinho e se coloque na posição de filho, não de julgador. Isso foi o que eu aprendi com a constelação familiar e é o que eu queria dividir com você hoje nessa data tão bonita que é o Dia das Mães, mas serve para o Dia dos Pais, para o Dia dos Avós, para o Dia dos Tios, para todo mundo. Porque se a gente se coloca no nosso lugar, principalmente dentro do nosso núcleo familiar, as coisas automaticamente se encaixam sozinhas. E era isso que eu queria dividir com você para o Dia das Mães. Se você ainda não conhece o blog, vou te convidar a conhecer. artedemudar.com. Inclusive eu fiz um texto bem bonito sobre o Dia das Mães, contando um pouquinho mais sobre essa experiência da constelação e mais também algumas outras histórias tão bonitas que eu escutei sobre mães nesses últimos dias, e eu dividi essas histórias e um pouco desse conhecimento através do blog que é artedemudar.com. Quero também te convidar a conhecer a fanpage, vou deixar aqui embaixo na descrição todos esses links e pedir para você dar um joinha e principalmente deixar o seu comentário. E você já fez constelação familiar? Se você já fez, me conta aqui o que você puder contar, claro, nos comentários como foi a sua experiência, eu quero saber. E também, é claro, deixar um feliz Dia das Mães para todas as mães e dizer que realmente eu admiro muito vocês, porque vocês são mais que mulheres, vocês são heroínas e guerreiras. Um feliz Dia das Mães para vocês!